Bom dia, meus amores. Que saudades, né? Mas devido ao momento que nós estamos passando, as nossas aulas agora passam a ser online, tá certo? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Então, hoje nós começaremos a estudarmos orações coordenadas. É só revisando, né? Nós já estudamos um pouquinho no oitavo e agora vamos aprimorarmos e aprofundarmos agora no nono ano, não é isso? Então, vamos começarmos. Período composto por coordenação. Lembre-se que período composto terá tantas orações quanto forem os seus verbos ou locuções verbais. Lembre-se, se eu tenho um verbo, período simples. Se eu tenho dois ou mais verbos, período composto. A quantidade de verbos é a quantidade de orações, é isso? Então, agora eu pergunto para vocês, ainda lembra o que é verbo? Espero que ainda lembra, né? Então, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Muito bem, né? Sabia que vocês tinham aprendido mesmo com bastante atenção o que é verbo. Como eu digo e disse para vocês, é primordial vocês saberem distinguirem, saberem o que é verbo, tá certo? Então, o período composto por coordenação, portanto, é formado por orações coordenadas. Lembre-se que essas orações coordenadas, elas são independentes. Elas não estão interligadas sintaticamente, tá certo? As orações coordenadas, elas se dividem em duas: orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Ainda lembra? Muito bem, vamos revisarmos. As orações coordenadas assindéticas são as que não possuem conectivos. Ainda lembra o que é conectivos? Certo. Conectivos são o quê? Conjunções. Ou seja, as orações coordenadas assindéticas, elas são ligadas entre si sem conjunções, sem conectivos. A ela denominamos orações coordenadas assindéticas. Vejamos o exemplo. Não tinha cidades com bonitos edifícios. Lembre-se que não falam grego. Essas conjunções, elas são separadas ou por pausa ou por vírgula, nunca por conjunções, tá certo? Se houver conjunção, conectivo, logo elas passam a ser sindéticas. Se elas têm conjunções, elas são classificadas por sindéticas. São aquelas que se unem às outras por meio de conjunção coordenativas. Vejamos os exemplos. Não falam grego e não tinham escrita. Observe que elas estão ligadas entre si através do conectivo e. E está dando a ideia de quê? Adição, não é isso? Então, são orações ligadas entre si por meio de conjunções. Segundo exemplo, ora canta, ora dança e ora chora. Se eu perguntasse para vocês, quantos períodos, quantas orações há nessa período composto? 3 orações, muito bem. Primeira oração, ora canta. Segunda, ora dança. E terceira, ora chora. Parabéns. Agora vamos para classificações das coordenadas sindéticas. Visamos que as orações coordenadas assindéticas são separadas apenas por vírgula. Já as orações coordenadas sindéticas, elas se dividem em 5. Ainda lembra? Muito bem. Como eu falei para vocês, as assindéticas não têm conjunções e não recebem nenhuma classificação. Por si só, são orações coordenadas assindéticas. Já as coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o sentido que tem no período. Ou seja, elas vão se dividir em 5. Oração coordenada sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Vejamos agora, passo a passo, não é isso? Não tenho preocupação, qualquer dúvida, é só me procurar no meu privado, tá certo? Primeiro, oração coordenada cinética aditiva. É aquela que exprime uma relação de quê? De soma, de adição. Quais são as principais conjunções? E, nem, não só, mas também. Qual é o meu exemplo? Ele não faz o trabalho dele, nem ajuda os colegas. Observe que a conjunção nem está dando uma ideia de soma, de adição. É primordial vocês também ficarem entendendo o sentido que está essa coordenativa, né, quer estabelecer na minha oração.
porque assim fica mais fácil também para vocês entenderem e classificá-la. Como eu sempre digo para vocês, das tanto orações coordenadas como as subordinadas, que posteriormente nós vamos estudarmos, tem que vocês aprenderem, assimilarem, tá certo? Porque vai ser necessário para o seu futuro, pode crer, tá bom? Próxima. Oração coordenada sintética adversativa, que indica uma ideia o quê? Contrária à da outra oração. Uma oposição à oração principal. Ou seja, quais são as principais conjunções? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Exemplo. A noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. Observe que essa conjunção mas, ela está dando a ideia de quê? Oposição. Mesmo à noite fria, as crianças estavam brincando, tá vendo? Então, ela está dando a ideia de oposição, ideia contrária. Coordenada sintética alternativa. O nome em si já está dizendo, é o quê? Uma alternância, uma escolha, uma opção. Quais são as principais conjunções? Ou, ora, quer, seja. O exemplo. Ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais aqui. Então, ou tudo se resolve hoje, primeira oração coordenada sintética alternativa, ou não viremos mais aqui, segunda oração coordenada sintética alternativa. E observe que eu tenho meus conectivos aqui, não é isso? Então, a alternativa, não é isso? Ou um ou outro, não é isso? Por isso, nós a classificamos como alternativa. Oração coordenada sintética conclusiva, que dá a ideia de quê? Conclusão da ideia contida na oração coordenada. Quais são as minhas principais conjunções? Logo, pois, colocada após o verbo, portanto, por isso. Qual é o meu exemplo? Tudo está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar. Observe que a minha conjunção aqui, portanto, ela dá a ideia de quê? De conclusão da minha oração principal. E com isso, logo eu a classifico como oração coordenada sintética conclusiva. Tudo está em ordem, oração principal. Oração coordenada sintética explicativa, que exprime uma explicação, uma justificativa ao que está contido na oração coordenada. Quais são as principais conjunções? Pois, colocada antes do verbo, porque e que. Observe o exemplo. Não saia hoje, pois, vai chover. Observe que essa conjunção está dando o quê? Uma explicação que vai acontecer. Se está dando uma explicação, logo vai ser uma oração coordenada sintética explicativa. Eu elenquei para aqui, para vocês, um resumo, que é bem importante, e o qual eu vou querer que vocês tenham no seu caderno, tá bom? Que vocês coloquem, escrevam, prestando atenção, tanto as conjunções, a classificação das orações sintéticas, quanto as suas conjunções, que é primordial vocês aprenderem, tá bom? Vamos relembrar. Classificação das orações coordenadas sintéticas. Primeiro, aditiva, que dá a ideia de soma, de adição. Muito bem. Quais são as principais conjunções dela? E, nem, mas também. Segunda, adversativa, que dá a ideia de oposição. Muito bem. Quais são? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Alternativa, que dá a ideia de alternância. Ok. Quais são as principais conjunções? Ou, ora, quer. Conclusiva, já está dizendo, é uma conclusão. Portanto, logo, por isso, pois, anteposto ao verbo. E, por último, a oração coordenada sintética explicativa, que exprime uma explicação. Principais conjunções, porque, que, pois, proposto ao verbo. É isso? Então, se vocês aprenderem, fica bem mais fácil para responder as nossas atividades, tá bom? Propostas já na nossa plataforma. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus. E para finalizar, eu vou ler uma pequena frase, para que vocês tenham em mente que tanto o nosso corpo quanto a nossa mente tem que ser aprimorado nesse momento que nós estamos passando, O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz, Aristóteles, Então, que vocês fiquem em casa. Quarentena, isolamento social é responsabilidade de todos, não é isso? Nesse momento é primordial você zelar tanto pela sua família quanto pelos seus amigos. E, em consequência, ficarmos em casa é o melhor remédio que temos que fazermos agora.
Tenham todos um bom dia e até a nossa próxima aula.